De olho na inclusão. As principais notícias da semana sobre pessoas com deficiência. Esse é o De Olho na Inclusão, mais uma semana aqui no canal do YouTube da Organização Nacional de Cegos do Brasil, a nossa ONCB. Eu sou Wesley Gamaliel, te convidando a curtir e compartilhar o nosso conteúdo com todo mundo, a clicar aí no gostei, ativar o sininho para receber as notificações e ficar por dentro das nossas notícias. Começo dando as boas-vindas aqui para Lorena Oliveira e perguntando quais são os destaques, as suas hashtags do nosso De Olho na Inclusão, Lorena. Oi, Wesley! Oi para todo mundo que está conectado aqui no De Olho na Inclusão. E vamos lá para as minhas hashtags de hoje, que são gibi acessível, turnê com acessibilidade e desrespeito de companhia aérea, Wesley. Daqui a pouco você vai saber tudo isso aqui com a Lorena, nosso De Olho na Inclusão. Gustavo Torniero sempre me acompanha aqui no De Olho na Inclusão. Quais são as suas hashtags, os seus destaques, Gustavo? Bem-vindo. Oi Wesley, oi telespectadores do De Olho na Inclusão. As minhas hashtags de hoje são as seguintes: hashtag ônibus, hashtag síndrome de Down e hashtag carros elétricos, Wesley. É isso, você pode mandar sua mensagem para a gente no nosso WhatsApp 119200611342 e também participar aqui pelo chat do nosso canal. Vamos começar falando de herói do Braille e quadrinhos, Lorena. Qual é essa junção? Qual é a notícia de agora? Muito legal essa notícia, Wesley, porque olha só, o Instituto Benjamin Constant vai produzir histórias em quadrinhos do personagem Luiz, o Super Braille. O herói tem o poder de transformar texto de escrita comum em textos que podem ser lidos com as mãos, desde que ele esteja usando sua bengala mágica. O personagem também aparece nos livros em braille da revista Pontinhos, também produzida pelo Instituto. O gibi é acessível a pessoas cegas, já que vem acompanhado de descrição de imagens. A distribuição do quadrinho será trimestral e é gratuita a pessoas físicas e jurídicas. O pedido deve ser feito no site do Instituto, que a gente vai deixar aqui na descrição, Wesley, do canal. É isso, na descrição do canal, então, você encontra o link para fazer a sua solicitação e de livros com acessibilidade, quadrinhos com acessibilidade, a gente vai falar de sistema que pode facilitar aí o uso de ônibus por pessoas cegas. Conta mais para a gente, Gustavo Torneira. É um projeto de 3 alunas de logística da ETEC Dona Escolástica Rosa, que fica em Santos, Wesley. É resultado aí de um trabalho de conclusão de curso, aquele famoso TCC. E funciona da seguinte forma, ou funcionaria da seguinte forma: um aparelho com GPS seria oferecido para uma pessoa cega pelo município. E a partir dali, o usuário pode informar quais linhas ele quer utilizar, e esse dispositivo vai emitir um sinal captado pelo ônibus quando a pessoa cega, a pessoa com deficiência visual, estiver no ponto. A partir daí, o motorista vai poder saber que tem uma pessoa com deficiência visual esperando e vai poder anunciar o nome da linha ali no alto-falante. Então, muito interessante esse projeto para dar ainda mais acessibilidade ali no ponto de ônibus, para as pessoas cegas saberem que está chegando aquele ônibus específico, Wesley. De ônibus acessível para turnê acessível. Antes, lembrando que você está aqui no nosso De Olho na Inclusão, o programa de notícias da Organização Nacional de Cegos do Brasil. Experiência diferente para os fãs com deficiência? Essa é a proposta, Lorena? É isso mesmo, Wesley. Essa notícia é muito legal porque vai para os roqueiros de plantão. Porque a banda alemã Rammstein é uma banda de rock. Essa banda decidiu chamar os fãs com deficiência visual para uma exploração dos palcos durante os shows de sua turnê, na Europa e na América. Os interessados na experiência precisam comprar ingressos e também levar laudo médico comprovando sua deficiência. A iniciativa anunciada pelas redes sociais inclui apresentações na Noruega, Bélgica, Suíça e Estados Unidos. A postagem da banda anunciando a ação recebeu mais de 60 mil curtidas no Instagram. A ideia ganhou mais impulso ainda, Wesley, depois que imagens de uma fã cega foram compartilhadas pelas redes sociais por muitos outros fãs, né?
Ela se emocionou muito ao tocar o rosto do tio Lindemann, que é o vocalista da banda Rammstein. Eu particularmente adoro essa banda, viu, Wesley? Escuto muito. Eu vou torcer para que ela venha para o Brasil e para que você consiga também ter essa experiência. Mas agora a gente vai falar de eleições. É o tema da entrevista de hoje com Marcos Aurélio de Carvalho e o Beto Pereira. Eleições 2022. Beto Pereira, presidente da Organização Nacional de Cegos do Brasil, ONCB. Beto, primeiramente diga quais são as principais dificuldades enfrentadas por pessoas cegas ou com baixa visão no momento do voto. São muitas as dificuldades enfrentadas por nós, pessoas cegas e com baixa visão, e infelizmente elas começam, em regra, antes de chegarmos à zona eleitoral. É o transporte que não é acessível, são as cidades que não são planejadas, é o deparar-se com barreiras arquitetônicas e urbanísticas e muitas vezes chegando à zona eleitoral com a falta de preparo, com a falta de conhecimento dos fiscais, dos mesários, dos voluntários que precisam, não é? E dependem de uma capacitação para receber as pessoas com deficiência de forma inclusiva, de forma acessível, de forma acolhedora. Beto, você acredita que o uso das urnas eletrônicas, sistema implantado em 1996, ajudou na inclusão de pessoas cegas e com baixa visão? Ou seja, ajudou na acessibilidade no momento do voto? Sem dúvida alguma, as urnas eletrônicas implantadas nas eleições de 1996 representaram um grande avanço na segurança, na agilidade, no processo de votação, de apuração e também de inclusão e de acessibilidade de pessoas com baixa visão e cegas como eu, que passaram a votar com mais autonomia, mais independência. Mas nós, da Organização Nacional de Cegos do Brasil, buscamos, durante todos esses anos, que as urnas passassem a oferecer um sintetizador que verbalize não apenas as funções da urna no momento de votação, mas também as informações dos candidatos, de seus vices, de forma clara, de forma nítida, a não gerar nenhum tipo de dúvidas e de garantir a inclusão plena, a acessibilidade plena, que é o que nós buscamos. Beto, e nos últimos anos, qual foi a principal conquista ou quais foram as principais conquistas das pessoas cegas ou com baixa visão no processo eleitoral? Contar com uma urna eletrônica que verbalize todas as informações de função no momento do voto, como também aquelas exibidas na tela, de forma clara, de forma nítida, para nós, da Organização Nacional de Cegos do Brasil, sem dúvida, foi uma grande conquista para todo o segmento de pessoas cegas como eu e de pessoas com baixa visão que querem votar com autonomia, com independência e com todo o respeito que merecemos. Beto Pereira, para além da urna eletrônica, o que mais falta para que as eleições sejam verdadeiramente inclusivas e acessíveis? Embora tenhamos conquistado mais autonomia, inclusão e acessibilidade com as urnas eletrônicas e os sintetizadores de tela que verbalizam, que leem sonoramente todas as informações, para nós da Organização Nacional de Cegos do Brasil é fundamental que todo o processo eleitoral seja acessível, do começo ao fim. Desde o início da campanha eleitoral, com audiodescrição, com libras, com legendas, com comunicação acessível, até o processo de apuração, de publicação dos resultados, de acessibilidade nos sites dos partidos, dos candidatos e do próprio TSE. Você acompanhou Beto Pereira, presidente da Organização Nacional de Cegos do Brasil. Ele falou sobre acessibilidade e inclusão nas eleições. Eleições 2022 vem aí com mais acessibilidade na urna eletrônica, mais possibilidades para a inclusão de pessoas com deficiência, e você ouviu aí a entrevista da semana com Beto Pereira, o presidente da Organização Nacional de Cegos do Brasil, e agora a gente vai falar sobre uma mãe que escreveu um livro sobre a filha com síndrome de Down. Conte-me mais, Gustavo.
Vânia Miano, Wesley, é a moradora de Americana, no estado de São Paulo. Ela lançou um livro que se chama As Flores de Bia, um amor transcendental. Ela divide a experiência de 14 anos ao lado da filha que tinha síndrome de Down. Tinha porque ela faleceu em 2019, vítima de um derrame, Wesley. Um dos objetivos aí dessa obra é oferecer uma perspectiva, né, a perspectiva dela, da autora, sobre como é ter uma filha com deficiência intelectual. Para isso, ela fala, claro, das alegrias, das transformações e dos aprendizados ao longo da vida de sua filha e esse contato direto. E eu achei muito interessante, Wesley, porque cada vez mais surgem pessoas que querem compartilhar as suas histórias, as suas vivências. Isso pode auxiliar outras mães e pais que têm filhos com síndrome de Down e com outras deficiências. Sem dúvida, Gustavo, sem dúvida. Conhecimento nunca é demais. Mas vamos falar de uma passageira que foi tratada com desrespeito em uma companhia aérea. Passageira com deficiência. O que aconteceu, Lorena? Pois é, Wesley, uma notícia muito triste, porque Esther Luz, que tem dificuldade de locomoção, ela publicou um vídeo no Instagram, né, fazendo uma denúncia gravíssima à companhia aérea Azul. Ela disse que foi tratada com desrespeito por funcionários da Azul e que teve sua cadeira de rodas quebrada de propósito. Em vídeo, Esther disse que já viajou 4 vezes pela Azul, mas que se sentiu desrespeitada todas as vezes. Ela explicou que pessoas com deficiência, quando vão viajar de avião, Wesley, precisam preencher um documento chamado MEDIV. Essa sigla é em inglês e ela significa que é um formulário que passageiros precisam preencher, aqueles passageiros que precisam, né, de atendimento diferenciado. E que é através desse formulário que a companhia aérea sabe que vai ter uma pessoa com deficiência no voo, se precisa de cadeira, quais são suas necessidades. Ou seja, a companhia foi avisada previamente, né, que Esté precisaria de sua cadeira ao chegar em Lisboa, que foi lá que aconteceu tudo. Quando ela pousou, simplesmente não trouxeram a cadeira motorizada dela e o funcionário começou a falar alto, gritar, dizer que ela estava atrapalhando, dizer que ela estava atrasando o outro voo, enfim. E ele acabou obrigando ela a usar uma cadeira totalmente desconfortável e sem adaptação, né? Porque ela era acostumada a usar a cadeira dela lá, motorizada e tudo. Quando ela estava voltando ao Brasil, aconteceu novamente, no último domingo, né, que foi o dia 24 de julho, ela não teve novamente sua cadeira entregue, né, como deveria. Ela fez conexão em Campinas e, ao pousar, não trouxeram a cadeira novamente dela. Ela questionou o funcionário e ele falou que não tinha como trazer a cadeira, porque tinha que pegar no raio-x, que esse era o procedimento. E ela teve que mostrar o formulário, né, que ela preencheu. E ele disse que sim, que ia trazer a cadeira dela, mas que ia trazer porque ela insistiu muito. E aí, quando ela chegou no Rio de Janeiro, né, que é o seu destino final, Esther recebeu sua cadeira motorizada completamente danificada. Segundo ela, a bateria estava quebrada, os fios de conexão estavam arrebentados e o cinto que prende a pessoa da cadeira também estava fora, né? Estava fora da cadeira, não estava devidamente ali no lugar. E a Esther relatou também em seus vídeos feitos nos stories, seu Instagram, que a companhia aérea, assim que soube do ocorrido, lhe procurou e lhe ofereceu vouchers de viagem, viu, Wesley? Como compensação pelo transtorno. Em nota, a Azul informou que está averiguando a ocorrência e que está em tratativas com a passageira para reparar todos os danos ocorridos à cadeira, né? Tudo que aconteceu com a cadeira eles vão pagar, né? Como se adiantasse. E que vai reforçar as ações internas para evitar quaisquer aborrecimentos. Wesley, olha só. É o mínimo que a empresa pode fazer é consertar a cadeira ou dar uma nova e, sobretudo, coibir esse tipo de prática dentro da companhia. Tomara que façam um treinamento e que as pessoas que lá trabalhem pensem mais e entendam essas questões da deficiência. E vamos falar agora de carros elétricos
E robôs, Gustavo Torneiro, qual é a ideia? É ajudar no carregamento? Exatamente, Wesley, uma notícia futurista aí e bastante distante da nossa realidade brasileira, mas é a Ford que está desenvolvendo esse equipamento e a ideia é ajudar pessoas com deficiência, ou seja, elas não vão precisar descer dos carros elétricos, desses carros, para abastecer o veículo. Em vez disso, eles podem, né, essas pessoas poderão acionar um braço mecânico por meio de um smartphone. Esse braço mecânico, então, vai até o ponto de carregamento e vai fazer a recarga no carro. Depois que terminar, ele volta para a sua posição inicial. Essa tecnologia foi desenvolvida na Alemanha, já passou por testes e já está pronta para ser aplicada e para ser utilizada. Então, carros elétricos, carros com recarregamento aí por meio de robôs e smartphone por um braço robótico, né, um braço mecânico, uma tecnologia muito interessante. Eu sempre gosto de pensar, de falar, de refletir sobre inovação, mas a verdade é que está muito distante ainda da realidade brasileira, né, Wesley? Da vivência aqui do Brasil. Eu acho que se o carro elétrico vai demorar para chegar, esse tipo de tecnologia ainda mais, infelizmente. Falta muita estrutura no Brasil ainda, mas a gente torce para que o carro elétrico chegue logo e chegue com todos os requisitos de acessibilidade possíveis e que quando chegar aqui no Brasil essa tecnologia já seja difundida lá fora e já venha para auxiliar as pessoas com deficiência. O De Olho na Inclusão termina aqui. A gente volta a semana que vem falando de inclusão e de acessibilidade. Lorena descansa, volta segunda-feira no Esporte Divisão, Lorena, com notícias do esporte paralímpico, com notícias do Campeonato Brasileiro e no De Olho na Inclusão, passando a próxima semana, só na outra que você volta, né? Exatamente, vou descansar, mas meu querido amigo companheiro Felipe estará aqui na próxima semana. Eu volto no Esporte Divisão. Quem quiser acompanhar toda segunda-feira a partir das 21 horas, estaremos lá, eu e meus companheiros, falando muito de paralímpico, muito de futebol, de brasileiro, de Sul-América e tudo mais. É isso, me despeço de vocês. Um beijo para todo mundo e tchau, Wesley, tchau, Gustavo. Bom final de semana para você, Gustavo Torneiro. Até a semana que vem no nosso De Olho na Inclusão. Bom final de semana para você também, Wesley, Lorena, telespectadores do De Olho na Inclusão. E eu tô aqui, viu, Wesley? Semana que vem tô aqui, como sempre, no nosso programa sobre acessibilidade, diversidade e inclusão de pessoas com deficiência. Então, até lá. Olha que sorriso bonito. Acho que ele vai fazer alguma coisa de interessante nesse final de semana. Então, vamos embora para dar mais tempo para o Gustavo. Até semana que vem. Tchau. De Olho na Inclusão. As principais notícias da semana sobre pessoas com deficiência.